O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheciam. Então Jesus perguntou: por que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer por isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez a conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram por Jesus e diziam: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava dentro do nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a Deus.
conversando no caminho. Hoje de manhã, até chegar. O que estavas conversando ontem à noite? Semana passada. Quais são as nossas conversas? Nós já cremos que Jesus ressuscitou. Os dois ainda não creram. Então os dois tinham razão de serem pessimistas, porque para eles tudo tinha acabado. E nas nossas conversas, o que domina as nossas conversas? O Deus ressuscitado ou o Deus morto? Quando conversamos uns com os outros, o mundo está acabando, as coisas estão tudo ruim, antigamente era melhor, e agora não tem mais moral, e agora tudo, sei lá. Lá nos seus grupos de conversa, o que mensagens vêm o tempo todo? De que vivemos a partir da certeza que após uma dificuldade virá a ressurreição? Ou a nossa vida é marcada por esse pessimismo que tudo está acabando? O mundo já não é mais o mesmo. Está tudo difícil. As crianças já não sabem mais. E tudo não sei o quê. E daí, uns são da extrema-direita, outros são os comunistas, e por aí vai. Não é? Não é esta a nossa conversa pelo caminho? Como tudo é tão difícil. Cristo ressuscitou. Está vivo. Portanto, ele já não está mais na via crucis. E com isto eu tenho certeza que algum momento difícil da minha vida termina em ressurreição e não em morte, não em desastre. Se neste momento, talvez com essas mudanças tecnológicas e tudo isto, nós estamos um pouco perdidos, eu tenho absoluta certeza que isso é uma fase. E depois disto, a humanidade vai se reencontrar mais plena, ressuscitada, melhor. Esta é a mensagem de Cristo. Hoje. Pare do pessimismo que toma conta de todos nós. Não é verdade que o mundo está piorando. O mundo está mudando.
E toda mudança leva à ressurreição. Passa pela dificuldade, sim, mas a morte não é a última palavra, para nada. Para nada. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu estou preparando uma homilia, de repente me vem no meio do caminho um sinal que explica muito bem isso. Agora, vindo de carro aqui para celebrar, Asa Norte para cá, no lado de lá, moradores de rua arrumando os pertences da noite, né? Ela estava dobrando o cobertor, ele não sei o que, de repente ele interrompe, que ele está fazendo tal, abraça ela com um carinho enorme, e ela nem entende direito, mas ele abraça e dá um beijo tão gostoso nela. Ressurreição no meio da rua, entre duas pessoas moradores de rua. Deus está vivo. O amor de Deus está vivo. Vamos parar de reclamar e anunciar como esses discípulos, quando enxergamos isso. Deus está vivo. Agora, o Jesus teve dificuldade de fazer com que esses dois entendessem. Gastou toda a saliva dele durante 7 quilômetros de caminhada, ou seja, deve ter levado 1h30 de aula e nada. Quando ele reparte o pão, é que eles entendem. Então, eu falei até agora, uns 8 minutos, 10 minutos. Eu sei que talvez tudo isto é o blá 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 que ninguém entende. Então, depois da missa, eu vou tentar continuar a repartir o pão. Porque só repartindo o pão nós vamos reconhecer Jesus. E eu te convido, reparta o pão para que os outros, dentro da sua família, seja onde que for, possam realmente acreditar que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo. Não é nas rezas que vamos convencer alguém que Deus está vivo. Não é na melhoria da liturgia, cada vez mais festiva, agora um bom aqui no início, né? Essas coisas. Não é isso que faz com que acreditemos que Jesus está vivo. A fé nossa precisa necessariamente o gesto do repartir. Como esse Senhor repartiu o seu amor via beijo com aquela mulher quando ele estava. Só assim nós vamos conseguir manter vivo este Deus no qual nós acreditamos. Então eu lhe convido, faça ao menos uma repartição hoje.
reparte algo de você, algo essencial, como o pão é essencial, e reparte com quem está com você. Entrega um pedaço do seu eu para o outro, para alimentar o outro. Esta é a verdadeira catequese. E não estudar teologia. Estudar teologia, ouvir missa na TV, fazendo o padre fulano de tal, não sei o que tal, que eu escuto, assisto tal, tudo bem. Isso tudo pode esquentar o coração. Claro que sim. Mas perceber o Deus vivo e verdadeiro só na atitude de repartir. Então, vamos levar Jesus e o Evangelho, a catequese de hoje, a sério. E quando você volta para a sua casa, reparte. Se sua mulher sempre prepara o café, prepara você hoje o café para ela. Se seu marido sempre arruma a cama, arruma você hoje a cama. Gesto simples. Não precisa ter nada de especial. Mas que revelam que eu estou me entregando, parte de mim estou entregando para você. Sem esta atitude básica, não há Cristo ressuscitado. Portanto, não há cristianismo. Creio, Deus Pai, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Mostre sua face, se compadeça. Amém. Volve seu rosto para vós, vos dê a paz. Amém. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que realmente a nossa vida seja repartida, porque nisto todos reconhecerão que somos filhos e irmãos de Jesus Cristo. E de paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Com ele, Ave Maria.